Nos vídeos anteriores, a gente criou a página de login e conseguimos realizar o login do usuário utilizando o Firebase Authentication. Mas o login pode demorar alguns segundos, e enquanto isso, a tela fica livre para receber qualquer clique. Nesse vídeo, a gente vai criar um componente de loading que vai trancar a tela enquanto uma ação importante está sendo feita. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa aplicação de controle de gastos utilizando HTML, CSS e JavaScript puros. O componente de loading que eu quero criar certamente vai ser utilizado em várias telas. Então a gente tem que pensar em algum modo de ser extremamente simples de adicionar esse componente de loading em várias páginas diferentes, sem ter que ficar copiando e colando muita coisa. O que eu vou fazer aqui é criar um novo arquivo JavaScript chamado loading.js e eu vou tentar criar toda essa funcionalidade aqui dentro desse arquivo, que daí a gente vai poder somente copiar e colar a referência a esse arquivo JavaScript para todas as páginas que precisarem dele. Então eu vou começar criando uma função chamada showLoading. Agora eu vou fazer com que a página de login importe esse arquivo de loading para dentro dela. Para isso, eu simplesmente vou copiar e colar esse script e mudar a fonte dele para loading.js. Ok, agora a gente já pode chamar a função showLoading dentro da página de login e dos arquivos que estão referenciados nela. Então deixa eu só fazer uma coisa aqui para facilitar os testes manuais. Eu vou adicionar um alerta à função showLoading, que vai mostrar uma mensagem loading na tela. Eu também vou criar logo a função hideLoading. Agora, no arquivo index.js, eu vou comentar esse código e simplesmente fazer uma chamada à função showLoading. Agora eu vou salvar tudo isso, ir até a página de login e clicar no botão de cadastro. O que acontece é que o alerta loading aparece na tela. Ok? Agora vamos fazer aparecer o componente de loading que vai trancar a tela inteira. Primeiro vamos trabalhar somente na parte visual desse componente de loading, porque daí fica mais fácil de visualizar. Eu vou até o arquivo index.html e vou adicionar aqui as tags HTML desse componente de loading. Eu vou criar um div e dentro desse div eu vou adicionar um label com texto carregando. Como eu vou aplicar um estilo a esse div, eu também vou adicionar uma classe igual a loading. Agora vamos salvar e ver como está a tela. Ok. Agora o objetivo é fazer com que esse componente aqui fique no meio da tela, por cima de tudo que existe na tela e com um fundo transparente preto, que daí vai parecer com um componente de carregando. Vamos lá então para o arquivo CSS global. Primeiro eu vou fazer uma referência àquela classe CSS chamada loading que eu coloquei no div. Agora eu vou informar que o fundo desse div é um RGBA 0000.5. Os 3 primeiros dígitos indicam que essa cor é preta e o 0.5 indica que essa cor vai ter uma opacidade de 0.5. Deixa eu salvar isso aqui e vamos ver como é que ficou na tela. Ok, o fundo está preto com uma transparência. Agora vamos fazer com que esse componente fique sobre toda a tela. Para isso eu vou informar no CSS que a posição dele é fixa, ou seja, o componente vai sempre estar no mesmo lugar. Vou salvar isso aqui e vamos ver como é que ficou. Ok, o componente agora está no meio da tela, mas ele não está ocupando toda a tela. Para que o componente ocupe a tela inteira, eu vou informar que ele vai ter uma largura de 100% e uma altura também de 100%. Vou salvar e vamos lá ver como é que ficou. Ok, agora a gente vê que o componente está sobre toda a tela e eu não consigo clicar em nenhum campo da tela de login. Mas também existe esse espaço aqui que o componente não está por cima. Isso acontece porque a tag body do HTML vem já com uma margem adicionada a ela. Para remover essa margem, aqui no CSS global, eu vou informar que a tag body vai ter uma margem igual a 0. Vou salvar e vamos ver como é que ficou. Agora sim, a única coisa que falta é colocar esse texto no meio da tela. Vamos lá então. No arquivo index.css, a gente já fez isso. Bem aqui, a gente está centralizando na tela tudo que está dentro do elemento body. Isso, na verdade, é feito com essas 3 propriedades aqui do CSS. Visualização, justificar conteúdo e alinhar itens. Ao invés de somente copiar e colar essas propriedades, o que eu vou fazer é recortar isso, ir até o arquivo global.css e criar uma nova classe CSS chamada Centralize e colar o código aqui. Agora, ao invés de ter o código duplicado, eu posso simplesmente usar essa classe CSS onde eu precisar centralizar partes da tela. Então, para não quebrar a tela de login, eu vou até o body do index.html e vou adicionar a classe igual a Centralize. Eu também vou adicionar o div de loading essa mesma classe. Vou salvar isso tudo e vamos ver como é que ficou na tela. Ótimo, funcionou.
Eu vou só aumentar agora o tamanho desse texto. No CSS, eu vou informar que, para qualquer elemento com a classe loading, eu devo ter as tags label com o tamanho da fonte igual a 24 pixels. Vou salvar e vamos ver lá como é que ficou. Bem melhor. Ok? A gente já criou o HTML e o CSS para o nosso componente de loading. Bem simples, ele é um div com duas classes CSS e um label de carregando dentro dele. Mas eu criei isso aqui só para servir como exemplo do que eu quero atingir chamando a função showLoading que a gente criou anteriormente. O que eu realmente quero é criar essa estrutura aqui no JavaScript e adicionar a página utilizando JavaScript. E depois disso eu quero remover essa estrutura também utilizando JavaScript. Então vamos lá fazer isso. Eu vou lá para o arquivo loading.js e na função showLoading eu vou criar uma nova constante chamada div. Essa constante vai representar o div que eu preciso para mostrar o componente de loading. O document, que é um objeto JavaScript que fica disponível em todo lugar, tem uma função chamada createElement. Eu posso passar para essa função qualquer tag HTML e essa função vai me retornar essa tag criada no formato JavaScript. Como eu quero criar um div, então eu vou colocar aqui div. Ok, agora que eu tenho o div, o que eu tenho que fazer é adicionar as classes CSS Loading e Centralize a esse div. Esse objeto JavaScript, que foi retornado pela função createElement do document, tem uma propriedade chamada classList, ou seja, a lista de classes CSS daquele elemento. E essa propriedade tem uma função chamada adicionar. O que eu vou fazer é adicionar as classes Loading e Centralize a essa lista. É só isso que eu preciso para o div. Agora, com aquele objeto JavaScript chamado document, eu vou pegar a propriedade dele chamada body, que representa essa tag HTML aqui do index.html, e vou acrescentar como filho o elemento div que a gente acabou de criar. Beleza, agora deixa eu remover aquele código de exemplo que eu criei no index.html. Eu vou salvar isso tudo e vamos ver como é que ficou na tela. Quando eu clico no botão de registrar, o componente de loading aparece na tela, mas ele ainda está sem o label, já que eu não criei isso. Então, vamos lá criar. Para isso, eu vou criar uma nova constante chamada label e vou inicializar essa constante utilizando o document com a função createElement e eu vou informar que essa função tem que criar uma tag label. Agora, eu tenho que adicionar o texto a essa tag label, que por enquanto está vazia. Para fazer isso, eu vou pegar o objeto JavaScript label e vou informar que o texto interno do label vai ser a string carregando. E agora eu só preciso adicionar o label dentro do div, porque o label está criado, mas ele está tipo num vácuo existencial sem pertencer a nada e a ninguém. Para adicionar o label ao div, eu vou informar para o div acrescentar como filho o label que eu acabei de criar. Agora eu vou salvar isso aqui e vamos ver como é que ficou na tela. Ao clicar no botão de registrar, o componente de carregando aparece. Massa! Agora vamos tentar fazer ele desaparecer porque, por enquanto, ele fica para sempre ali na tela. Isso vai ser feito na função hideLoading. Para testar esse comportamento, eu vou adicionar um tempo de espera à função showLoading e vou chamar a função hideLoading depois de 2 segundos. Esses segundos são informados aqui em milissegundos. Então deixa eu só adicionar um alerta aqui à função hideLoading, só para a gente ver que ela está realmente sendo executada. Eu vou salvar e ir até a tela de login e clicar no botão de registro. 2 segundos depois, o alerta aparece. Ok, agora ao invés de mostrar o alerta, vamos remover o componente de loading. Antes de remover o componente, eu tenho que encontrar ele na tela primeiro. Para encontrar o componente na tela, eu vou utilizar uma função do objeto document chamada buscar elementos pelo nome da classe. Os elementos que eu estou buscando remover têm a classe com o nome loading. Perceba que essa função aqui está no plural, então ela vai retornar uma lista de todos os elementos que possuem a classe loading. Então o que eu vou fazer é criar uma constante chamada loadings para receber essa lista. Se essa lista tiver um tamanho, então eu vou pegar o primeiro elemento dessa lista e vou remover esse elemento. Vou deletar, que daí ele vai desaparecer. Agora eu vou salvar isso aqui e vamos testar na tela. Eu vou clicar no botão de registrar, aparece o loading e 2 segundos depois ele desaparece, ou seja, funcionou. Agora vamos fazer isso de novo e prestar atenção ao código HTML da nossa página. Prestem atenção a essa parte aqui do body. O componente de loading vai aparecer e vai desaparecer quando eu clicar no botão de registrar. Vamos lá ver isso então. Cliquei, apareceu, desapareceu. Ou seja, a gente criou o componente de loading com JavaScript,
adicionamos ele ao código HTML e depois removemos esse elemento do código HTML. Agora vamos adicionar isso ao lugar onde ele importa, que é o login. Eu primeiro vou remover esse timeout aqui e agora eu vou até o arquivo index.js e vou desfazer essa mudança na função de registrar. O que tem que acontecer aqui é, quando o usuário clicar no botão de login, eu vou executar a função que vai mostrar o loading. Quando a execução do login acabar, eu tenho que esconder o loading. Então eu preciso fazer isso tanto no caso de sucesso quanto no caso de erro. Agora eu vou salvar isso aqui e vamos ver se funcionou. Eu vou colocar um e-mail e senha qualquer e vamos testar o erro no login. Ao clicar no botão de login, o loading aparece, dá erro no login, o loading desaparece e a gente vê a mensagem de erro. Ótimo, agora eu vou colocar o e-mail correto que está cadastrado no Firebase Authentication e eu vou fazer o login. O loading aparece, o login é feito com sucesso, o loading desaparece e eu vou para a tela de Home. No próximo vídeo, a gente vai desenvolver a funcionalidade de recuperar senha. Caso o e-mail esteja informado, quando o usuário clicar no botão de recuperar senha, o JavaScript vai fazer uma chamada ao Firebase Authentication e, caso o e-mail exista, retornar uma mensagem de sucesso, se não, retornar uma mensagem de erro. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa aplicação de controle de gastos utilizando HTML, CSS e JavaScript puros. Até o próximo vídeo.